Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir a mensagem da Palavra de Deus e convidamos a todos para participar conosco. Convido a todos para lermos Efésios capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Vamos estar meditando na Palavra do Senhor Jesus. Tivemos uma interrupção há pouco, probleminha, mas estamos retomando e vamos dar início novamente aqui na mensagem. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Convido a todos para participar. Deixe a sua mensagem, seu comentário e continue sempre orando a nosso favor, que o Senhor possa estar abençoando. Efésios capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele traz algumas observações essenciais para a vida do cristão. Que andeis como é digno da vocação. E ele começa apelando aqui, rogando, exortando e se colocando numa posição de instrumento de Deus, de alguém que tinha uma vida íntegra com Deus, de alguém que tinha um chamado, de alguém que tinha um compromisso com Deus. Quando ele diz eu, preso do Senhor. Então o homem, quando eu digo homem no sentido genérico, homem, mulher, o ser humano ele é preso em alguma coisa. Quantos que é preso nos vícios, presos nos jogos, presos no pecado, presos na vaidade, presos em heresias, presos em apostasia. Mas tem aqueles que são presos do Senhor, que são aqueles que abandonam todas essas coisas, que deixam aquilo que aborrece a Deus para viver uma vida íntegra com Deus. Aquele que ouve o chamado de Deus, quando o Senhor diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aquele que está disposto a negar-se a si mesmo, a deixar todas as coisas que aborrecem a Deus, para uma vida de intimidade com Deus, para uma vida de santidade, uma vida de fervor, uma vida de pureza. E o apóstolo Paulo, alguém que outrora perseguia a igreja de Deus, que perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor, agora transformado após o encontro real com Cristo, ele pôde passar a ser apóstolo dos gentios, alguém que anunciava a mensagem de Deus. E ele então chama aqui a nossa atenção, dizendo que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Qual é o meio que você vive? Ou que você convive? Não tem como uma pessoa conviver numa sociedade ou no meio de pessoas viciadas em drogas e falar assim, mas eu não me envolvo com nada, eu não uso, mas está sempre junto, participando. Espera aí. Logo você acaba se envolvendo com aquilo, porque é o teu convívio. Por isso o salmista escreve lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda de escarnecedores. E diz aqui
que devemos olhar para a nossa conduta, para a nossa vida, para a vocação, para aquilo que o Senhor nos chamou, para a eleição, para a proposta que nos foi feita, quando nós recebemos o chamado de Deus. Agora, nem todos que são chamados ouvem, atendem o chamado. Eu posso fazer uma ligação para alguém, pego o telefone, ligo, o celular, o telefone vai chamar. A pessoa vai atender? Às vezes sim, às vezes não. Mas quando diz aqui com que fosse chamado, é para aquele que um dia recebeu o chamado de Deus, que atendeu o chamado de Deus. Então ele precisa ter cuidado para andar como é digno. Fazer o seu chamado, a sua vida, a sua conduta de forma digna. Como viver de forma digna? O teu exemplo, o teu testemunho de vida. E isso se dá pela santificação, pela pureza, porque quem vai dizer se você é um cristão digno ou não? Não é você se autoproclamar. Eu posso falar que eu fiz tanta coisa, que eu recebi tanta coisa, e que aconteceu tanta coisa, e que eu tenho uma vida tão íntima com Deus, e eu sei tanto. Isso não me faz um cristão melhor, não me faz um cristão cheio do poder de Deus, e nem alguém que preze pelo testemunho da graça do Senhor, o testemunho de Cristo. Quem precisa dar testemunho a respeito da minha conduta cristã são aqueles que estão à minha volta, aqueles que convivem comigo, aqueles que me vê dentro da minha casa, no meu trabalho, aonde eu estiver. O escritor aos Hebreus, aqui escrevendo, Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então temos que deixar o pecado e o embaraço. Ou se pegar na ordem que está no texto aqui, né? O embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado rodeia, as tentações vêm sempre para querer tirar a nossa confiança em Deus, tirar o nosso testemunho, impedir a nossa carreira. E tem coisas que às vezes se olhar não está escrito que é pecado, mas se torna um embaraço para a nossa vida cristã, e aquilo que é embaraçoso, que traz embaraço, que dificulta a nossa carreira, nós precisamos deixar. Tem até profissões que às vezes impede ou se torna um embaraço que a pessoa sirva a Deus, e é melhor deixar. E buscar e confiar que o Senhor abre as portas de outro lado para que a pessoa possa crescer na vida espiritual. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então a palavra de Deus aqui nos diz que andeis como digno da vocação com que fosse chamado. É necessário que a nossa conduta, a nossa vida, a nossa maneira de falar, de andar, de ser, de vestir, em tudo possamos andar de forma digna, segundo o chamado de Deus, segundo a mensagem do Senhor, segundo o Evangelho de Cristo. Agora, eu posso fazer discursos bonitos, mas se dentro da minha casa, se no meu trabalho, se com os meus vizinhos, se aqueles que me cercam não verem em mim o chamado de Deus, não verem em mim a luz de Cristo, quais são os frutos que eu estou apresentando? Pelo fruto se conhece a árvore. E diz aqui ainda a sequência do texto: com toda humildade e mansidão. É tão difícil às vezes você achar hoje humildade. Tem muita gente que fala em humildade. Mas humildade
é reconhecer os valores dos outros. Humildade não significa pobreza. A pessoa pode ter bens materiais e ser humilde, como a pessoa pode não ter nada e ser arrogante, ser soberbo. Humildade não significa falta de bens materiais. A humildade está na atitude, quando a pessoa está disposta a aprender, está disposta a crescer, está disposta a mudar, está disposta a viver em santidade, não se coloca como superior, como aquele que sabe mais, como aquele que tem um entendimento maior, aquele que é superior aos outros. E mansidão. A exemplo que o Senhor Jesus, ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E diz ainda: com longanimidade, com firmeza de ânimo, com ânimo pronto, suportando-vos uns aos outros em amor. Cada um tem uma personalidade, tem um jeito, cada um é um. O ser humano, ele é único. Mas nós devemos aqui suportar uns aos outros em amor. Tem uns que agradam mais, que tem um jeito de falar mais agradável, mais simples. Outro tem um jeito de falar um tanto mais estourado, um tanto mais rude. Nem por isso vamos menosprezar um, ater-se mais ao outro, mas aqui suportando-vos uns aos outros em amor. Porque quando nós amamos, nós vamos buscar a qualidade e vamos procurar ajudar aqueles que estão necessitados, para que juntos possamos chegar à santidade, à perfeição em Cristo e viver com Ele na glória. Porque se nós não buscar viver em comunhão aqui, como queremos estar na cidade celestial? Porque lá não haverá separação. Então nós temos que viver em unidade, viver em comunhão aqui e aprender a suportar uns aos outros em amor. E suportar em amor é fácil quando o amor de Deus preenche a nossa vida. E é exemplo de que o Senhor, na sua grandeza, nos amou, sendo nós pecadores, injustos, falhos, errantes, mas o Senhor, na sua graça, nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. E neste amor é que nos ensina a palavra que devemos suportar uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando eu tenho vínculo com a paz, esse vínculo nós procuramos guardar a unidade do Espírito. Porque embora um corpo tenha muitos membros e os membros não são iguais, todos são importantes, todos são necessários e todos são ligados, para que seja um só corpo. Então a unidade do Espírito, que faz com que todos os membros do corpo de Cristo se tornem um só. Se torne um só corpo, tendo diferentes chamados, diferentes funções, diferentes dons, mas na mesma unidade, unidos pelo vínculo da paz, buscando a cada dia viver em paz. E escreve aqui ainda a palavra do Senhor, dizendo: há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Não tem dois corpos, três, há um só. E o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. No particular, no individual, cada
parte deste corpo, é um membro do corpo, mas no coletivo, quando se junta a igreja, é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo caminha na mesma direção, caminha junto com o mesmo pensamento. Nenhum membro do corpo caminha de forma independente, porque um depende, um precisa do outro, e juntos formamos um corpo que vai caminhando e agregando aqueles que querem fazer parte deste corpo. Ninguém forma sozinho um corpo. Nenhum membro é o corpo na totalidade. Então há um só corpo e um só Espírito. O Espírito de Deus que preenche a vida do irmão, da irmã, seja do obreiro, seja do membro, seja daquele que recebeu a mensagem hoje ou daquele que está há 100 anos servindo ao Senhor, é o mesmo Espírito daqueles que vivem em fidelidade para com Deus. Aquele que distribuiu dons, independente do dom que a pessoa recebeu, o Espírito de Deus é o mesmo. Então todos que andam em fidelidade têm o mesmo Espírito. Como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. E qual é a esperança da igreja? Vivermos na eternidade o grande e glorioso dia do Senhor. Tem um hino da harpa, bem conhecido de muitos cristãos. Diz: nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Então a esperança da igreja não está na autoridade terrena. A esperança da igreja não está nos bens materiais. A esperança da igreja está no grande e glorioso dia em que o Senhor levará a sua igreja para estar com Ele na glória. E por isso nós vamos nos preparando para entrar na cidade celestial. Um só Senhor. Quem é esse Senhor? A palavra de Deus deixa clara que há um só Senhor, Jesus Cristo. O nome desse Senhor é Jesus Cristo. Uma só fé. Quem é o autor da fé? A Escritura aos Hebreus diz lá, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O autor da fé é Jesus. E um só batismo bíblico, um só batismo para a salvação. E qual é esse batismo? É o batismo que a igreja primitiva realizava, que nós encontramos lá no início da igreja, em Atos capítulo 2, quando quase 3.000 almas foram batizadas em nome do Senhor Jesus. Então o único batismo realizado nas Escrituras para a salvação desde o início da igreja é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o único batismo para a salvação que nós encontramos. E diz que há um só Deus. Deus é indivisível, Deus é imutável. Não tem como dividir Deus em pessoas distintas, não tem como dividir Deus em partes, não tem como dividir Deus em figuras, imagens. Deus é indivisível, Deus é único. Há um só Deus. E esse Deus diz aqui que Ele é o Pai de todos. Aquele que gerou, aquele que criou todas as coisas, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. E diz também aqui algo tão glorioso, que Ele é Pai de todos, o qual é sobre todos, Senhor, dono de todas as coisas, mas também por todos. E quando que Ele se coloca por todos? Quando Ele se fez homem, esteve entre os homens e deu a sua vida por mim, por você, para redimir-nos do pecado, para resgatar aquele que outrora estava caminhando condenado para a perdição, sem rumo, sem um meio para a salvação. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. Ele se fez homem para verter o seu sangue por mim, por você.
e por todos aqueles que recebem a sua palavra e que almejam a salvação. Então, por todos e em todos vós. E quando que ele se manifesta em todos? Após a sua ascensão, quando ele foi elevado aos céus, após ressurgir ou ressuscitar da sepultura, ele voltou na sua terceira manifestação como Espírito Santo, preenchendo a vida de todos os irmãos, e até hoje ele continua atuando e habitando na vida daquele que anda em fidelidade, daquele que vive a sua palavra, daquele que se entrega por completo para que o Espírito de Deus possa habitar nele. Então aqui nós temos as três manifestações de Deus: como Pai sobre todos, como Filho por todos, vertendo seu sangue, e como Espírito Santo em todos, habitando na vida daquele que vive a palavra do Senhor Jesus e cumprindo a promessa que o Senhor Jesus fez no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, quando ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então, em todos, ele continua cumprindo a sua palavra, que quando guardamos todas as coisas que ele nos tem mandado, ele está conosco, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza, seja no momento de dor, seja na saúde, na dificuldade ou na adversidade que vem, porque muitas vezes somos provados, mas aquele que passa com Cristo, ele atravessa a dificuldade e é aprovado. Louvado é o nome do Senhor. E pode atravessar e cantar o hino da vitória, adorando o nome do Senhor Jesus, certo, como o apóstolo Paulo nos escreveu uma ocasião, dizendo que em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então que possamos buscar a cada dia que o Espírito de Deus esteja em nós, não apenas saber que existe um Deus que é sobre todos, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o seu sacrifício, mas também buscar que Ele faça morada em nossa vida, que Ele habite em nós. Assim o amor de Deus vai preenchendo, nós vamos suportando uns aos outros, dependente das fraquezas, das dificuldades, mas vamos unindo as forças e ajudando um ao outro para que possamos estar preparados para o grande e glorioso dia do Senhor, andando em fidelidade, de forma digna, de forma honrada, de forma virtuosa, expressando a glória do Senhor. E as nuvens de testemunha que estão à nossa volta vão dizer se realmente estamos servindo a Deus ou não damos bom testemunho. Qual é a tua condição? Como você tem andado? Tem sido digno da vocação com que o Senhor tem te chamado? Ou tem deixado a desejar? Ou tem deixado de lado? Faça uma análise na sua vida, e se você não tem andado conforme o Senhor requer, hoje é tempo de conserto, de preparação, de santidade. Busque ao Senhor e Ele te fortalecerá. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, que o Senhor Jesus continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa. Vamos orar, vamos estar falando com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelas bênçãos, ó Senhor, por este momento que passamos meditando na tua palavra. Senhor Jesus, agora pedimos, estenda as tuas mãos. Ó Deus, abençoa a cada vida, a cada lar, a cada um, Senhor, que tirou esses momentos para meditar na tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito possa falar em cada coração e que cada um possa ser edificado por ti. Senhor Jesus, dê uma noite de paz e descanso, guardando, Senhor, a cada um nas tuas santas e poderosas mãos. Se lhe apraz, ó Deus, ainda fala conosco através das visões da noite.
Senhor, e pela tua grandeza, pela tua misericórdia, pedimos, Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em dificuldades, Senhor, dê saúde, dê a tua graça, ó Deus, e aqueles, Senhor, que têm sido evangelizados, que têm ouvido a tua palavra, Senhor, abre o entendimento e ajuda, Senhor, na compreensão. Ó, Senhor, abre as portas também para aqueles que estão desempregados, passando por dificuldades. Senhor Jesus, supre as necessidades e dê a tua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos pela participação, os irmãos que têm ouvido a palavra, compartilhado. Que o Senhor Jesus possa abençoar sempre a sua vida, o seu lar. E nos colocamos à disposição. Se há alguma dúvida com relação à palavra, deixe-nos uma mensagem. Na medida do possível estaremos respondendo. Também convidamos você para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo, às 19h30. Estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir a mensagem da Palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.